Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de química que fala aí sobre estequiometria. Verifica-se que, deixa eu pegar aqui, verifica-se que 56 gramas do óxido de cálcio reagem completamente com 44 gramas de gás carbônico. Beleza. Aí qual a massa do produto formado? E letra B, qual a massa de óxido de cálcio necessário para obter 25 gramas do produto na reação? Então, beleza, ó, é um exercício até que simples, porque ele está utilizando quantidades estequiométricas, tá? Todo o óxido de cálcio vai reagir, né, reagem completamente com 44 gramas de gás carbônico. Então a gente basicamente tem que conhecer essa reação aqui, ó. Quem que é o óxido de cálcio? CaO, tá? Mais o gás carbônico, que é o CO2, que é o dióxido de carbono, eles vão produzir carbonato de cálcio, que vai ser o Ca, que já estava aqui. Esse oxigênio aqui, ó, a gente vai colocar junto com esses dois oxigênios que já estavam aqui no CO2. Então vai ficar CO3, tá? Então fica CaCO3, que a gente chama de carbonato de cálcio. E aí a gente tem aqui algumas massas, por exemplo, o óxido de cálcio, qual que é a massa que foi utilizada dele? 56 gramas, não é? Então a gente coloca aqui, ó, 56 gramas do óxido de cálcio reagiram com 44 gramas do CO2. Se você fizer a conta das massas molares, tá? Você vai perceber o seguinte, que a massa molar do óxido de cálcio é exatamente 56 gramas, ou seja, a gente pegou a massa de 1 mol que a gente tinha, e aqui a estequiometria está 1 para 1 para 1. A gente pegou a massa de 1 mol do óxido de cálcio, que é 56 gramas, e reagimos com a massa de 1 mol do CO2, tá? Que é 44 gramas por mol mesmo. Então, qual que é a massa que a gente vai formar do nosso produto, né? É a massa de 1 mol dele. Ou seja, é só a gente calcular a massa molar do CaCO3. Como que a gente faz isso? É bem simples, né? A gente vai nos dados que a gente tem na tabela periódica dele. Por exemplo, qual que é a massa que eu tenho do Ca? É igual a 40 gramas, né? Isso quando a gente está falando de 1 mol, né? A massa do carbono, 12 gramas. Qual que é a massa do oxigênio? Opa, oxigênio é 16 gramas. E a gente vai multiplicar pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula. Por exemplo, na frente do Ca não tem nada aqui, ó, certo? Então a gente sabe que existe aqui um número 1 implícito. Na frente do carbono não tem nada aqui também. Então a gente sabe que existe um número 1 implícito. Então a gente vai multiplicar a massa do Ca por 1, a massa do carbono por 1 também. Já na frente do oxigênio, a gente tem aqui ó, um número 3. Significa que a gente tem 3 vezes o oxigênio dentro da nossa molécula. Então a gente multiplica o 16 por 3. 16 vezes 3 vai dar 48. 12 vezes 1 vai dar 12. E o 40 vezes 1 vai dar 40. Beleza. Então tudo aqui em grama, porque a gente está falando de 1 mol. E a gente vai somar a massa de todos os átomos que a gente tem dentro da nossa molécula. Ou seja, 48 mais 12 mais 40, que vai dar 100 gramas. Tá? Então a gente tem 100 gramas do CaCO3, do carbonato de cálcio, em 1 mol de carbonato de cálcio. Como a gente reagiu 1 mol de óxido de cálcio com 1 mol de CO2 e estequiometricamente a gente vai ter 1 mol de CaCO3, significa que a massa que a gente vai ter aqui é a massa que a gente calculou ali da massa molar, que é 100 gramas. Então nós temos quantos gramas do produto, né? Como o nosso único produto aqui. Observem que do lado esquerdo nós temos os reagentes e do lado direito aqui nós temos os produtos. O nosso único produto aqui é o carbonato de cálcio, a massa dele vai ser exatamente 100 gramas. Professor, tem outra forma de saber isso? Tem. Lembra do princípio da lei de Lavoisier, que diz o seguinte, que na natureza nada se cria, né? Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma? Então, olha só aqui, desse lado, do lado dos reagentes,
a gente tem a massa do CO2 e a gente tem a massa do CaO, que é o óxido de cálcio. A lei de conservação de massa diz que a massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos, tá? Então, se você somasse a massa dos dois reagentes, 56 mais 44, olha como era mais fácil, né? 4 mais 6 dá 10, 5 mais 4 mais 1 dá 10 também. Então, ficou 100 aqui, ó. A gente descobriu a massa do produto a partir das massas dos reagentes. Ah, professor, então era só eu somar desde o início? Sim, só que você tem que prestar atenção se o seu balanceamento está certo, tá? Aqui eu fiz o balanceamento, não me foquei muito nele, porque é uma videoaula falando sobre estequiometria. Mas se você olhou que seu balanceamento está certo, maravilha, cara. Aí você pode fazer isso daqui, tá? Então, ó, deu 100 gramas aqui, então 100 gramas aqui também. Qual é a massa do produto formado? Pô, 100 gramas. Bem tranquilo de fazer isso, né? Agora a letra B. Qual a massa de óxido de cálcio necessária para obter 25 gramas do produto? Agora a gente vai apagar um pouquinho toda essa bagunça que a gente fez aqui. O 56 não precisava ter apagado. Vamos de novo. Tá. Eita, pega. Tô mal no negócio aqui. Aí, beleza. Eu vou apagar só o que eu não vou utilizar. E a gente continua o exercício. Isso aqui eu vou apagar só para limpar. Então vamos lá, pessoal. Basicamente, o que a gente tem que fazer agora? Agora a gente vai partir do princípio que eu tenho 25 gramas do produto. Aqui você fala, pô, eu tenho 100 gramas, professor. Sim, mas e se eu tivesse 25 gramas do produto? Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, que eu tenho agora 25 gramas desse produto. Qual que é a massa de óxido de cálcio necessária para mim formar esses 25 gramas? Então, ó, 25 gramas, ele vai ser formado a partir de quantos gramas de óxido de cálcio? Observe que o óxido de cálcio é essa coluna aqui, certo? Então eu estou comparando apenas a coluna do óxido de cálcio com o carbonato de cálcio, que é o meu produto. E o CO2, professor, nisso tudo aí, o que acontece com ele? A gente pode até ignorar ele, tá? Eu posso até apagar ele daqui, ó, para ele não confundir a gente. E aí olha o que a gente vai ter. Uma regra de 3, vou apagar essa setinha aqui também. A gente vai ter uma regra de 3 entre o óxido de cálcio e o carbonato de cálcio, que é o nosso reagente, o nosso produto, tá? 25 vai multiplicar com 56 e o 100 vai multiplicar com x. Tem uma outra forma de fazer isso também, que seria você ver que daqui para cá, ó, a gente dividiu por 4, né? Então só bastaria a gente pegar e dividir 56 dividido por 4, né? Bastaria fazer isso. Então, ó, vou primeiro fazer dessa forma. 56 dividido por 4 vai dar 15, 60 é 14. Então, ó, quanto que é? 14 vezes 4. 4 vezes 4 vai dar 16. 4 vezes 1 dá 4. Com mais 1 lá em cima deu 56, né? Então não tem nem resto aqui nessa divisão. Aí, beleza? Então, ó, 14 é o valor do nosso x aqui. A gente chega nessa resposta. X gramas de óxido de cálcio, né? CaO. Tem outra forma de fazer? A gente ia fazer ali uma regra de 3, que vai dar na mesma, tá? No final das contas vai dar na mesma. Vou fazer agora por regra de 3, para vocês verem como é que funcionaria. Então, olha só. Por regra de 3... com 56 gramas de óxido de cálcio, a gente já tinha visto na letra A que a gente produzia 100 gramas de carbonato de cálcio. Só que agora o exercício vai falar assim, vamos supor, né, que você tenha 25 gramas, você não tem mais 100, agora você tem 25 gramas do carbonato de cálcio. Quantos gramas eu precisaria ter do óxido de cálcio para produzir esses 25 gramas? E aí a gente faz 25 multiplicar por 56, tá? Então vamos lá, 25 vai multiplicar por 56 e o x vai multiplicar por 100. Então, vai ficar 100 vezes x, tá? 25 vezes 56 é igual a 1.400. Então, vamos lá, 1.400. Vai ser igual a 100 vezes o x. Como eu quero saber o valor do x, eu deixo ele isolado. E como o 100 está multiplicando por x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar 1.400
dividido por 100. Corta 0 com 0, corta 0 com 0, ficou 14 dividido por 1, que é igual a x. Pô, moleza agora, né? 14 dividido por 1 é igual a 14, né? Então a gente chegou que a gente precisaria ter 14 gramas de... Olha só, quem que a gente estava procurando? Esse x aqui, ó. Ele é de quem? Ele está aqui na coluna do óxido de cálcio. Então a gente precisaria de 14 gramas de óxido de cálcio. Essa é a letra B. Belezinha, pessoal? Então, um exercício bem tranquilo aí de ser resolvido. A gente fez a letra A e agora a letra B deu 14, né? Vou pôr aqui na frente. 14 gramas. Maravilha? A gente vai se encontrar numa próxima videoaula, porque essa já ficou grande, né? Resolvendo este exercício. E numa próxima a gente resolve alguns outros exercícios aí de química. Pode ser até exercícios de estequiometria que são bem divertidos de serem feitos, né? Então é isso, um forte abraço e até a próxima.